A ansiedade. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Pegue aí o seu esboço. Está aí na sua mão, querido. Você vai me acompanhar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6. Próxima quinta, conquistando vitórias nas Olimpíadas da vida. Mas hoje nós vamos encerrar a nossa série sobre ansiedade. Está escrito: portanto, irmãos, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele o que, meus irmãos? Toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, Deus os restaurará, amém? Deus os confirmará, amém? E lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre, amém e amém. Querido, pega aí teu esboço, porque nós vamos iniciar essa nossa conversa hoje à noite falando sobre quais são os sofrimentos diversos que atingem a nossa irmandade, os nossos irmãos, que atingem a minha vida, que atingem a sua vida. Lembrando que o contexto do apóstolo Pedro é um contexto marcado por opressão e por perseguição. Quando o apóstolo Pedro escreve sua carta, os irmãos que a leram estavam vivendo na diáspora, distantes de Jerusalém, e tinha muita gente que estava enfrentando o sofrimento que era produzido pela perseguição imposta pelo Império Romano. Tinha muita gente no tempo de Pedro sofrendo porque amava o Evangelho de Cristo, porque não queria abrir mão dos valores do reino. Gente que não queria, em hipótese alguma, ser infiel ao seu mestre que já tinha morrido, mas também tinha ressuscitado. E muita gente estava oscilando, gente que já estava se sentindo desestimulada, desanimada, porque quando nós, irmãos, decidimos caminhar com Cristo, nós temos que entender que essa caminhada do discipulado é uma caminhada desafiadora, uma caminhada difícil, uma caminhada que demanda dedicação, compromisso, envolvimento, e Jesus, em hipótese alguma, nos iludiu, porque Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Então nós, mesmo que Cristo já tenha nos lavado com seu sangue, mesmo que saibamos que nós já fomos libertos do pecado do inferno, mesmo a gente sabendo que o nosso esteio, a nossa base, a nossa plataforma é Jesus, mesmo assim não estamos ilesos, estamos propensos a enfrentar todo tipo de sofrimento, todo tipo de desavença, todo tipo de contenda, porque mesmo caminhando com Jesus, você terá que estar preparado para as batalhas da vida, para as circunstâncias que nos atingem com ferocidade, porque existe uma teologia no Brasil que tem alienado a igreja evangélica. Alguém dizendo por aí que andar com Jesus é ter a certeza que a vida é marcada apenas por vitórias, por flores, por primaveras. Pelo contrário, andar com Jesus muitas vezes é ter uma vida marcada pelos invernos existenciais, pelas tempestades que tentam nos asfixiar. Às vezes andar com Jesus é ter que enfrentar situações que são impostas por nós estarmos dispostos a obedecer a sua palavra. E aí?
diante de tudo isso, nós temos que entender de que a palavra vem para que nós tenhamos a consciência nessa noite, que o sofrimento é a mola propulsora de muita ansiedade que reina no meu e no seu coração. Porque o sofrimento faz a gente ficar inquieto, sim ou não? O sofrimento às vezes empurra você para uma situação tão complicada que é a partir desse momento que o seu coração palpita mais forte, a vontade que dá é tomar atitudes precipitadas, você fica com a sua alma congestionada, sabe, o seu interior, ele começa a ser dominado por uma polvorosa. Por quê? Porque você está sofrendo, e muitas vezes esse sofrimento é exatamente desdobramento, um sofrimento que está se desencadeando na sua vida, por você amar a Jesus, por você ter aceitado o desafio de ser um instrumento da sua graça, por você ter aceitado o desafio de evangelizar a sua própria família, e muitas vezes o sofrimento vem a reboque da sua fidelidade a Cristo. E aí você tem que olhar para o seu esposo e perceber que mesmo sendo fiéis, estamos nesse mundo marcado pela ação demoníaca, pecaminoso, um mundo que foi absolutamente atingido pelo pecado do Éden. Então todos nós, a qualquer momento, podemos sofrer, e sofrer com violência. Olha para o esboço e você verá que, por exemplo, tem gente na igreja que é crente, mas está sofrendo porque está vendo o casamento entrar na dimensão da falência. Gente que você diz assim: mas pastor, como pode aquele irmão, aquela irmã? Eu jamais imaginaria que aqueles irmãos passariam por uma crise a ponto do casamento sucumbir. Pois é, somos cristãos, mas podemos enfrentar esse tipo de sofrimento, que é gerado pela falência do casamento, pela falência da família. Por exemplo, às vezes sofremos porque estamos enfrentando alguma crise financeira. Alguém aqui está enfrentando alguma crise financeira? Levanta a mão. É tanta gente. E tem gente que pensa que andar com Jesus é nadar no dinheiro. Tem hora que a situação fica apertada. Sim ou não, gente? Tem hora que a crise financeira vem e a gente é pai de família, tem que pagar as contas, a gente não sabe o que fazer. Algumas vezes a gente percebe que a bola de neve está aumentando, e isso tudo gera um sofrimento que consequentemente fortalece a ansiedade do meu e do seu coração. Porque a pior coisa do mundo é você querer regularizar a sua vida financeira e você não consegue ver alternativas. É a pior coisa do mundo. Outro tipo de sofrimento que também é gerado pela depressão. Eu tenho batido nessa tecla aqui. O que tem de crente deprimido nesse mundo, você não tem ideia. Ah, pastor, está aí uma coisa que eu não admito. Um crente deprimido, e deixou de ser ser humano, e deixou de ser gente, e deixou de ter carne e osso, e muitas vezes é mais carne do que osso, e deixou de ser gente frágil. Não, até mesmo um crente santo, piedoso e fiel pode enfrentar o calabouço da depressão. E a depressão é um verdadeiro cárcere emocional. A depressão nos transforma em pessoas reféns da dor, reféns, sabe, do medo, reféns de muita coisa que nos paralisa. Tem gente na igreja, crente, salvo, com o nome no livro da vida e que está deprimido. E a depressão gera sofrimento, e esse sofrimento gerado pela depressão, consequentemente gera o quê? Ansiedade. Porque toda pessoa deprimida que chega no meu gabinete, ela está como? Ansiosa. Porque a vontade dela é o quê? É se tornar um ser humano melhor, saudável, equilibrado, um ser humano que tem as suas emoções muito bem organizadas em si, e nem sempre isso acontece da noite para o dia. Esse processo é lento e paulatino, e quanto mais você luta contra a depressão, parece que a bicha te domina mais, e a ansiedade triplica, e aí o sofrimento aumenta mais ainda. É o que acontece. Outro tipo de sofrimento, o que é gerado por uma notícia desagradável. Nesses últimos dias você recebeu alguma notícia desagradável? É a pior coisa do mundo. Aliás, eu morro de medo quando eu estou assim assistindo a Rede Globo e 3h30 da tarde vem tanto. Meu Deus do céu. Eu já penso que o William Bonner vai entrar dizendo que a nova era chegou para valer mesmo, que o anticristo já está na terra. A gente só fica imaginando que lá vem notícia desagradável. É a pior coisa do mundo.
Eu fico imaginando quando as pessoas que moram aqui na Bahia ficaram sabendo que a casa dos seus parentes desmoronou no Rio de Janeiro. Já pensou você receber a notícia que toda a sua parentela morreu dentro de uma casa que desabou depois que uma chuva veio sobre o Rio de Janeiro? Já pensou se você recebe essa notícia? Aliás, e quando alguém recebe a notícia que está com câncer e que o câncer já está no processo de metástase? E quando alguém recebe a notícia que o médico diz assim: meu filho, você só tem mais 30 dias de vida. Você acha que essa pessoa fica como? Ela fica como? Ansiosa, preocupada, ela fica tensa, ela fica trêmula, ela não sabe o que pensar. E ela liga para o pastor, ela liga para todo mundo, ela quer que todo mundo ore por ela, ela não sabe o que fazer, porque o médico diz que daqui mais alguns dias ela vai morrer e não vai ver mais os seus parentes. Tudo isso gera sofrimento, sofrimento que gera, desencadeia e faz a ansiedade se avolumar, se agigantar e se configurar na vida de qualquer pessoa. Agora eu quero dizer uma coisa para você: o Jesus que alivia os nossos sofrimentos está aqui presente hoje à noite. Ele conhece você. Diga para quem está: Jesus está aqui, Jesus está aqui, e Jesus te trouxe aqui para aliviar suas tensões, porque Ele sabe que essa ansiedade que te domina é porque tem um sofrimento como pano de fundo. Tem alguma coisa mal resolvida em você, tem algum trauma recalcado no seu coração, tem alguma coisinha que está por trás gerando essa ansiedade. Ninguém é ansioso porque quer ser ansioso. Talvez o seu sofrimento seja financeiro, talvez o seu sofrimento seja familiar, talvez o seu sofrimento seja espiritual, porque você não conseguiu ainda realizar os sonhos ministeriais que você gosta de realizar. Talvez o seu sofrimento seja sentimental, porque você gosta de alguém e tem alguém que não gosta de você. Talvez o seu sofrimento seja de qualquer tipo desse mundo. Uma coisa eu sei: isso está gerando ansiedade, e só Jesus pode te curar nessa noite, só Jesus. E vamos aprender aqui então o contexto. Vamos lá? Preste atenção. Se você quer superar o sofrimento que causa o que, gente? Sofrimento que causa o que, gente? Ansiedade. De olho no primeiro ponto. Aprenda com o apóstolo Pedro: humilhe-se perante a poderosa mão de quem, gente? Capítulo 5 da primeira carta de Pedro, versículo 6. Portanto, irmãos, isso aqui é uma exortação: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Eu coloquei aí 1.1, dizendo que é muito bom a gente se render diante de Deus. Sabe por quê? Porque a melhor coisa do mundo é sentir-se humilhado perante a face do Pai. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E no reino de Deus, uma criança pequena é a maior do reino dos céus. De olho aí em Mateus capítulo 18, só para você entender o quanto é importante a pequenez espiritual. Olha que termo interessante. O quanto é importante você nunca se sentir grande diante de Deus. O quanto é importante você sempre se sentir diminuto, pequenininho, inferior diante da majestade de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 18, a partir do verso 1, o seguinte: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Senhor, quem é o maior do reino dos céus? Chamando uma criança, Jesus colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, presta atenção, quem se faz humilde, olha que termo interessante, como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Está aí uma coisa que é para você pensar: a importância da humildade na sua vida, para que você consiga superar o sofrimento que gera ansiedade. Porque geralmente quem é ansioso é porque ainda está querendo controlar sua própria vida. Quem é ansioso é porque se sente ainda muito competente para ditar as regras que devem gerenciar a sua existência. Quem é muito ansioso é porque ainda quer ser dono do seu nariz e ainda não entregou a Deus a sua vida por completo.
O texto diz que no reino de Deus o menor é o maior. Quem é maior no reino de Deus? Quem serve ou quem é servido? É quem serve. E nós precisamos compreender essa verdade. Por quê? Olha aqui para mim. Porque o mundo pós-moderno, sabe o que é que ele afirma? Que a humildade é sinal de fraqueza. Ser humilde é ser uma pessoa frágil, debilitada. O mundo pós-moderno diz que não vale a pena querer trilhar pela senda da humildade. Sabe por quê? Porque para o mundo pós-moderno, a humildade é algo que evoca a imagem de alguém que está rastejando pelo pó, de alguém que se sente realmente humilhado. Interessante, não? Enquanto o mundo pós-moderno diz que humildade é sinal de fraqueza, para a Bíblia, humildade é sinal de força espiritual, porque quanto mais eu me humilho diante da presença dEle, quanto mais eu me rendo diante do Senhor, quanto mais eu encaro as minhas fraquezas, as minhas mazelas, as minhas debilidades, quanto mais eu me compreendo como um ser imperfeito, um ser que oscila, um ser que tomba, um ser que de vez em quando desagrada a Ele, quanto mais eu me rendo dizendo: Senhor, eu não suporto essa pressão, eu não suporto esse sofrimento, Senhor, eu estou pensando em desistir. Quanto mais eu me humilho, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então quem se humilha se sente revestido pelo Espírito Santo, a ponto de querer lutar contra essa ansiedade, porque você não depende de você para controlar o seu sofrimento, você depende da graça, do amor e da misericórdia daquele que está acima de tudo e tem poder para controlar também a sua vida. Outra coisa que eu coloquei 1.2, que essa questão da humildade é você entender que a poderosa mão de Deus, humilhai-vos perante o que, gente? Debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Olha só, essa mão de Deus representa que Deus cuida daqueles que se humilham na sua presença. Aleluia, aleluia. Será que eu posso ouvir um amém dos crentes aqui hoje à noite? Aleluia. Deus cuida dos humildes. Deus cuida de quem se rende. Deus cuida de quem entrou nesse culto aqui com o coração disposto a se submeter ao senhorio e à soberania dele. Deus tem prazer em ouvir a oração de um crente quebrantado, de um crente humilhado, de um crente que se rende, de um crente que depende dele. Lucas capítulo 1, verso 51. Vejam o que a Bíblia diz. Olha que coisa tremenda. O cântico de Maria. Disse Maria: Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Ele dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Deus derrubou os governadores dos seus tronos, mas Ele também exaltou os humildes de coração. Aleluia! É por isso que nenhum império desse mundo continua de pé. Sabe por quê? Porque ninguém pode ocupar o lugar daquele que é soberano. Só tem um que tem poder para controlar tudo. A ansiedade é essa coisa frenética, esquizofrênica, louca, que faz a gente querer, sabe, dar conta de uma coisa que a gente não dá, da gente mesmo. A ansiedade nada mais é do que esse ser que pensa realmente que pode resolver, que pode controlar, que pode manipular. Gente, a ansiedade é isso. Porque na hora que a gente entrega a Ele e diz: Senhor, eu não tenho condições. A Bíblia diz: sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Se os crentes entendessem isso, dependeriam mais de Deus, se renderiam mais a Ele, se prostrariam diante dEle, se humilhariam diante dEle que é poderoso. Eu quero dizer uma coisa a você: todos os poderosos continuarão caindo na terra, mas os humildes serão exaltados nessa terra. Aprenda isso. Então deixe tudo nas mãos de Deus. Deixe Deus controlar a sua vida. Deixe Deus determinar as regras. Deixe Deus guiar a sua história. Deixe Deus tomar as rédeas da sua existência em suas mãos. Deixe Deus controlar você. E você se sentirá melhor e mais tranquilo, e mais calmo, e mais paciente, porque você sabe que você crê num Deus que sempre fará o melhor por você. Outra coisa sobre humildade no texto, 1.3, é que um dia
Deus vai exaltar o crente que se humilhou diante dele. Aleluia, aleluia. Agora tem um detalhe. Olha o que o texto diz lá na carta de Pedro. Que Deus vai exaltar esse crente no momento certo. E aí está o segredo do texto. Como Deus pode exaltar quem tem que ser dominado pela humildade? Que contradição, exaltação e humildade são termos altamente contraditórios. Porque quem é humilde não gosta de ser exaltado. E o texto diz que é para a gente se humilhar. E ao mesmo tempo o texto diz que Deus vai nos exaltar. Parece uma contradição de termos, não é? Só que tem um detalhe, o texto, o apóstolo Pedro não diz que essa exaltação acontecerá aqui. Eu quero que você me escute agora com atenção. É um erro teológico afirmar que essa exaltação será aqui nessa terra. Porque tem crente que depois que Deus dá uma bênção para ele, aí ele chega na frente de todo mundo da empresa dele, está vendo aí? Deus está me exaltando. E ele fala parecendo que ele é melhor que os outros, como se ele merecesse. Não tem um crente da face da terra que mereça a graça de Deus. Concorda comigo? Então ninguém aqui tem motivos para se sentir exaltado. Porque até o favor que nós recebemos de Deus é por causa da sua graça, não é porque a gente merece. Se você olhar o texto como se humilhar diante de Deus fosse uma barganha para Deus te exaltar, então Deus estaria sendo contraditório. Agora, segundo os comentaristas do texto, essa exaltação não vai acontecer aqui. Aqui, meu filho, você tem que se preparar para as decepções, para as dificuldades, para os problemas. Deus de vez em quando dá uma semana santa, melhora um pouquinho a coisa Deus dá uma afrouxada, mas depois o negócio aperta. Vocês já perceberam que vida cristã é isso mesmo, gente? Esse negócio aqui, da gente ficar pregando um evangelho triunfalista, isso é balela, isso é mentira. A vida do cristão é marcada por bênçãos, mas por muitas lutas. Agora tem um detalhe. Está chegando o dia. Esse é o tempo que Pedro vai fazer menção. E não sei se você crê. Está chegando um dia. E Pedro diz: chegará o dia que Jesus voltará. Aleluia. A primeira igreja precisa voltar a pregar sobre a volta de Jesus. Não sei se pastor Lima concorda comigo. Não se prega mais sobre a volta de Jesus. Parece que é um tema teológico defasado, parece que é um tema teológico que não merece mais a nossa apreciação. Parece que a volta de Jesus não é mais um tema teológico preponderante em nossa igreja. Irmãos, nós precisamos sonhar com o dia da volta de Jesus, porque será nesse dia que aqueles que amaram o evangelho de Jesus e por isso foram humilhados, massacrados, perseguidos, agora viverão com Deus eternamente nos céus, adorando ao Senhor, que é Senhor dos senhores. E aí sim, o nosso nome será exaltado, porque estaremos com o Senhor para todos sempre na eternidade. Aleluia! Alguém aqui sonha com esse dia? Eu confesso a vocês que eu estou ficando velho, estou ficando mais maduro, estou ficando mais seguro de mim mesmo, estou ficando mais convicto do que a Bíblia realmente ensina. Meus irmãos, eu não vou esperar exaltação nenhuma nessa terra, porque crente que é crente não vai viver em função do que os outros podem lhe dar, ou do que Deus pode lhe oferecer. Crente que é crente vive nessa terra para cumprir os propósitos de Deus. Nós não corremos atrás de reconhecimento, porque nessa terra apenas um é digno de glória e de honra. Apenas um é digno de receber toda a majestade. Nem eu, nem você. Se corremos atrás de reconhecimento, estamos pecando. Agora tem um que está aqui nessa noite. A Ele a glória, a honra, a força e o louvor, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Crente não corre atrás de exaltação. Só um dia o nosso nome será exaltado. Aleluia, aleluia. Que bom se Jesus voltasse hoje. Todo sofrimento faria mais sentido para mim e para você. A segunda coisa
Quer vencer a ansiedade? Humilhe-se perante quem? Perante o Senhor. Fale assim agora: Deus, eu me rendo diante de Ti, Pai. Eu dependo de Ti, Senhor. Meus irmãos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém, aleluia. Antes de passar para o segundo ponto, eu esqueci de uma história que eu li. Você sabia que tem crente que diante de Deus quer cantar de galo? Nada contra o Atlético Mineiro, que está cantando de galo, vai se quebrar todo, porque o Flamengo ainda vai ser campeão esse ano. Porque a Bíblia diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, né, Clebinho? Presta atenção, você sabia que tem crente que chega na igreja e quer cantar de galo, porque não se prostra? Uma certa vez que tinha um galo no puleiro, e esse galo se sentia o soberano daquele quintal. Olha aqui para mim. Diz que nenhum animal que vivia naquele quintal com aquele galo podia fazer qualquer coisa sem antes comunicá-lo. Sabe por que aquele galo era soberbo, ensimesmado? Por sinal, hoje eu vi um galo chinês. Hoje eu fui me reclusar, fui para o meu monastério pessoal, e lá o dono do lugar onde eu estava falando com Deus disse: pastor, vem ver um galo chinês. Ô Cris, o zoinho apertado. Ô Ed, um negócio diferente, Ed. Uns pelos assim bonitos. O galo, e a gala não, a galinha, não é verdade? Bom, por falar em galo, tinha um que se sentia o cara, o galo. Ele se sentia porque ele era muito bonito. E ele achava que o sol só se levantava depois que ele cantava. Ele acreditava que o seu canto é que colocava o sol acima nos céus. Só que teve um detalhe: uma galinha sensual, bonitona, charmosa, toda fofona, uma galinha que gostava de usar Natura ou Boticário. Essa galinha chegou no puleiro. Imagine uma galinha sensual balançando. E de repente, Bel, quando esse galo olhou para essa galinha, ele disse assim: que coisinha fofa, que coisinha linda. Aí o galo disse assim: já sei, vou queixar e ela vai me querer, porque eu sou o cara daqui. Sou eu que faço o sol se levantar. Eu sou o cara que manda aqui. E aí ele deu em cima da galinha. A galinha se rendeu aos seus caprichos. E de repente eles começaram a fazer amor. Imagine galinho e o galho e a galinha fazendo amor. Tenta imaginar essa cena. Eles passaram quase a noite inteira fazendo amor. Ele ficou tão apaixonado que ele queria fazer amor a noite inteira com aquela galinha. Gente, o que aconteceu? Fizeram amor até 3 horas da madrugada. E aí o que aconteceu? Ele estava tão cansado, tão exausto também, né? Tão exaurido, que ele foi dormir. Só que aí ele dormiu muito o quê? Muito cansado. Sabe que hora o galo foi acordar? Meio-dia. Quando ele acordou meio-dia, que abriu os olhos, estava lá o sol bonitão. E ele disse: não é possível. Eu pensei que era o meu canto que colocava você no céu. E diz a história que ele ficou depressivo e ligou para Suzamar para marcar uma consulta comigo. E o galo ficou angustiado, Bel, não sabia o que fazer, porque ele achava que era ele, era o canto dele que colocava o sol, né, ali brilhando, bonito, irradiando o local. E de repente, o dono do puleiro chegou e disse assim: você está triste, meu filho? Eu estou. E eu sei porque você está. Sabe por quê? Porque você viveu uma ilusão, achando que você era onipotente. Antes de você nascer, Deus já tinha colocado esse sol aqui para nos iluminar. E depois daquele dia, nunca mais aquele galo cantou de galo. O que eu quero dizer para você é que se você não entender quem é que coloca o sol no céu, quem é que está lá em cima realmente, você nunca vai se prostrar diante desse Deus. Porque você vai criar a ilusão que você é o quê?
onipotente, que você suporta, que você aguenta, que você é a mulher de Teixeira, que você é o cara dessa cidade, e aí vai sofrer pro resto da vida. Sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas recebe. Deus dá graça aos humildes. Diz para quem está ao seu lado: pare de cantar de galo em nome de Jesus, meu filho. Viu? Você que acha que por causa de você é que as coisas acontecem. Não, tudo aqui acontece é por causa da graça de Deus. Outra coisa, quer superar o sofrimento? Primeiro, pare de cantar de galo e se prostre mesmo. Reconheça que você é frágil. Segundo, quer superar o sofrimento que causa ansiedade? Faça o quê? Lance sobre quem? Lance sobre quem? Sobre Jesus a sua o quê? Ansiedade. Olha só, está aí no seu esboço. O que é que significa ansiedade na língua grega? Significa ser atraído por diferentes o quê? Uma pessoa ansiosa, como é que ela fica? Como é que ela fica? Como é que ela fica, gente? No trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, ela não sabe para onde ela vai. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É por isso que a pessoa ansiosa, ela facilmente é influenciada por outros. A pessoa ansiosa, geralmente, ela não tem autonomia, depende muito da opinião dos outros para tomar decisões. A pessoa ansiosa, geralmente, ela tende a andar em caminhos perigosos. Por quê? Porque ela está sendo governada pela ansiedade. E aí vem, e o que é que significa lançar? Diz aí, lançar no texto, na língua grega significa o quê? Arremessar o quê? Alguma coisa para longe de nós. Por quê, irmãos? Porque tem que ser um ato meu, tem que ser um ato seu. Ó, o texto quer dizer assim: lança sobre Jesus. Você pega esse troço chamado ansiedade e faz assim, ó, você joga, Senhor, para bem longe. Eu não quero mais ser uma pessoa que vive em função de tensões e de ansiedades. Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher que pode recitar: esperei com paciência no Senhor, e Ele fez o que por mim? E Ele se inclinou para mim e fez o que? E ouviu o meu clamor. Pega aí a tua mãe e diz assim: sai ansiedade, em nome de Jesus, sai mesmo. É o que o texto está dizendo, é isso mesmo. É um ato, é claro que aqui é um ato simbólico. Não é assim que a ansiedade vai sair de você, ok? Eu não estou criando aqui, eu não sou menino para estar pregando essas coisas aqui. Eu só estou dizendo para você que a palavra no grego é literalmente pegar a ansiedade e arremessá-la com muita força, para que ela se distancie de você. Sabe por quê? Não há possibilidade de você ter a paz de Deus no seu coração se você vive o quê? Ansioso. Não tem. Ou você vive distante da ansiedade e ela de você, ou do contrário, você nunca vai ter uma vida tranquila. Sabe por quê? Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz o quê? Hebreus 13, versículo 5. Sai mesmo, sai a ansiedade, sai em nome de Jesus. Porque essa atitude tem que ser minha. Não é Deus que tira a ansiedade de mim. Eu que decido, você vai sair de mim, porque eu confio em Deus. Amém ou não, meus irmãos? O texto na língua grega diz que é uma atitude da pessoa. É ela, Rosane, que decide ser uma pessoa mais paciente. É ela que decide ser mais tranquila. Ah, pastor, eu queria tanto ter uma vida mais calma. E por que você não tomou essa decisão? Porque você agora não diz: Senhor, eu em nome de Jesus sairei daqui liberto de qualquer ansiedade, porque eu sou teu filho, eu sou teu servo e eu dependo do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 5, porque a Bíblia diz que a gente tem que lançar ansiedade para bem distante de nós. Sabe por quê? Conservem-se livres do amor ao dinheiro e o que mais? E contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: jamais eu te deixarei e nunca te abandonarei. Aleluia! Esse é o texto para a sua vida. Esse é o texto para você nunca mais transitar pelo caminho da ansiedade. Esse é o texto para ser a base da sua vida, Brícia. Eu não quero ser mais ansiosa. Eu pego essa ansiedade e lanço para bem longe de mim. E coloco a minha ansiedade nas mãos de quem está dizendo que nunca vai me abandonar.
Diga para quem está ao seu lado: Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai desistir de você. Então fica mais calmo. Terceiro, vamos lá, supere o sofrimento que causa ansiedade, lembrando-se que o maior beneficiado com a ansiedade é quem? Com a sua. Quem é que ama ver você ansioso? Quem é que ama ver os crentes tensos, preocupados? Você sabe quem é, Ed? Segundo o texto? Quem é que ama ver o crente, meu Deus, com aquela preocupação exacerbada, não consegue dormir, não consegue comer, acha que o mundo vai desabar, porque o casamento vai chegar ao fim, porque não tem mais jeito pro meu filho, porque eu não vou conseguir realizar isso, porque eu não vou conseguir realizar aquilo. O diabo, porque 1 Pedro diz o quê? Irmãos, fiquem atentos, no texto que fala sobre ansiedade, Pedro diz assim: fiquem atentos, porque Satanás está como? Está à espreita, doidinho para te dar o bote. Sabe por quê? A própria ansiedade é uma brecha para Satanás agir na sua vida. É claro. Sabe por quê? Um crente ansioso, ele corre o risco de fazer alguma coisa fora da vontade de Deus, sim ou não? É claro. Um crente ansioso pode estabelecer alianças com pessoas que jamais estiveram nos planos de Deus para a sua vida? Claro. Porque a ansiedade faz você correr atrás de muita gente que não deveria ser objeto da sua atenção. A ansiedade faz você, às vezes, querer sair do lugar de onde você não deveria ter saído. A ansiedade, às vezes, faz você tomar decisões que não era o momento para você tomar aquelas decisões. Tudo isso pode se tornar o quê? Pode se tornar o quê? Brecha para Satanás arrebentar com você, com seu casamento, com seus filhos e com a sua família. E aí Pedro diz assim, ó: não fiquem ansiosos, porque Satanás está assim, ó, rugindo como um... Tô louco para pegar fulano de tal. É agora. Agora é que eu pego essa menina. Olha como é que ela está, ansiosa, tensa, inquieta, nervosa. Tem gente que entra tão ansioso na igreja que nem escuta o sermão direito. Tem gente que entra na igreja, o coração está tão agitado que não consegue nem perceber o que Deus está fazendo na igreja. Isso tudo é ferramenta ótima para Satanás. E aí ele escraviza, ele domina, ele influencia, ele manipula, e aí esse crente vai só se distanciando de Deus. Aí eu quero te dar uma boa notícia. Sabe por que Pedro falou sobre isso? Porque Pedro era um homem ansioso, sim ou não? Muito agitado, queria tomar decisões como? De forma intempestiva. Pedro era impulsivo, Pedro não era um homem que sabia esperar. Você lembra de Lucas capítulo 22, 31 e 32? Que foi que Jesus disse para ele? Pedro, Pedrão, ei, ontem Satanás fez o quê? Satanás pediu que eu desse uma brechinha para ele arrebentar com você. Mas Pedro, a boa notícia é que eu roguei ao Pai e Satanás não pôde tocar em você. Quero dizer uma coisa a você: se você não depender de Deus, Satanás, ele esculhamba com a sua vida. Sabe por quê? Ele não pode tirar a sua salvação. Por que Satanás tem raiva dos crentes? Porque ele não pode mais nos tocar diretamente. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus, Satanás não lhe toca. Aleluia, aleluia. Eu gosto de recitar esse versículo. Agora tem uma coisa, Paulo disse o quê? Não deis lugar a Satanás. O crente pode dar lugar a Satanás a partir do momento que ele se permite ser dominado pela ansiedade. Só que eu quero liberar uma palavra de bênção aqui. Quem recebe? Todos os planos de Satanás agora contra a sua vida, já que você está aqui na casa de Deus, o seu coração está aqui, diga amém se está aqui. A sua alma está ouvindo a palavra? Porque tem gente que não está, tem gente que não presta atenção, prefere conversar, prefere ter outros tipos de conversa. Você está ouvindo a palavra? Porque eu não estou pregando qualquer coisa, estou pregando a palavra. E isso faz você ter respeito, não por mim, mas pela palavra. Reverência por uma palavra que muda a nossa vida. E essa palavra diz que Satanás agora está ao nosso redor, bramando como leão. Ele está louco para se aproveitar da nossa ansiedade, da nossa inquietação, da nossa preocupação. Mas se nós estamos aqui com o nosso coração prostrado, rendido, humilhado nessa hora, todos os planos dele contra a minha e contra a sua vida estão caindo por terra em nome de Jesus. Porque tem Jesus aqui nesse lugar.
O sangue de Jesus está cobrindo a nossa vida. Você crê nisso? Diga amém, e amém. Sabe por quê? Ele é o capeta, e ele não terá poder nem sobre a minha, nem sobre a sua, se nós dissermos: Senhor, a nossa vida pertence a Ti. Vamos partir para o final aqui, Satanás jamais se beneficiará de você, se você depender mais de Deus. Jamais. Supere o sofrimento que causa ansiedade, conscientizando-se que é preciso ser o que, gente, na fé? Ser firme na fé. Por quê? Porque assim como nós, muitos outros irmãos estão como também? Estão sofrendo. O cristão não aguarda o fim do sofrimento, mas o seu objetivo. 1 Pedro 4, 13 a 14, é um estudo para você guardar no coração. 1 Pedro 4, versos 13 e 14. Eu vou ler esse texto, porque aí você vai entender que o crente mesmo, que conhece de Bíblia, ele não fica esperando o fim do sofrimento não. Sabe o que ele espera? Que esse sofrimento produza nele amadurecimento, crescimento. A Bíblia diz assim, ó: alegrem-se, atenção, alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de quem, gente? De Cristo. Porque um dia a glória Cristo será revelada. Aleluia. Vocês exultem com alegria. Sabe por quê? Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados são vocês, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus habita em vocês. Aleluia, aleluia. Dá um aleluia aí, meu filho. Aleluia. O Espírito de glória habita em nós. Aleluia. É por isso que eu tenho que dizer, sai mesmo, ansiedade, sai de mim. Eu lanço você para longe de mim. É o que Pedro ensina. Lance a ansiedade, sabe por quê? Porque quem tem que dominar você não é o espírito de ansiedade, é o espírito da glória, do Espírito Santo de Deus. Eu creio. Eu sou casa de Deus, Isabel. Eu sou habitação de Deus. O Espírito mora dentro de mim. Fala para quem está ao seu lado: o Espírito mora em você, querido. O Espírito Santo é o Espírito de alegria, de paz, de regozijo. Você tem que se aproveitar disso, querido. O Espírito mora em você, meu irmão. Isso cura a nossa alma. Vem comigo, filho, último ponto. Quer enfrentar o sofrimento que produz ansiedade? Creia que o Deus de toda graça, para cada palavrinha você diz amém. O Deus de toda graça, se você depender dele, se você não der brecha a Satanás, se você esperar mais do Senhor, receba. O Deus de toda graça vai consertar, vai confirmar e vai fortalecer a sua vida. Eu não estou pregando nada da minha cabeça, minha filhinha. Isso aqui é coisa da Bíblia. Quem quiser confrontar, lê a Bíblia. A gente prega um negócio que está aqui na Bíblia. 1 Pedro, a última parte diz assim, versículo 10. O Deus, quem está indo comigo? 1 Pedro é o texto. O Deus de toda graça, ou seja, o Deus de todo amor. O Deus que te ama. O Deus que te quer bem. O Deus que não desiste de você. O Deus que nunca abre mão de você. Esse Deus, presta atenção, diz o texto, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de nós termos sofrido, dona Fernanda, por um pouco de tempo, Deus nos restaurará, Deus nos confirmará e Deus nos dará forças e nos porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para sempre. Amém. 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 Aleluia. 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 E sabe por que Ele vai te levantar, vai te consertar? Porque a palavra restauração no grego tem esse sentido, que Deus conserta o que está quebrado. Eu libero uma palavra aqui. O que é que está quebrado em sua vida, que está produzindo ansiedade em você? O que é que está lascado, arrebentado na sua vida? O que é? Coloque isso agora diante de Deus. Sabe por quê? O Deus de toda a graça, isso é a Bíblia que diz, vai consertar você. Mas Ele conserta a vida de quem depende dEle.
Ele conserta a vida de quem se prostra diante dele. Ele conserta a vida de quem lança ansiedade sobre ele. Ele conserta a vida de quem não dá brecha a Satanás. Ele conserta a vida de quem teme a ele. E se você o teme, diga assim: conserte a minha vida, Senhor, nessa noite. Conserte, meu Deus, o que está quebrado em minha vida. Eu quero depender do Senhor. Eu encerro contando uma historinha. E os meninos vão cantar aqui, que a gente vai fazer um momento de clamor aqui, por quem está com a vida quebrada em alguma área da sua vida. Presta atenção. Vocês conhecem a história do cavalo e do porco? Sabe por que ele tem poder para restaurar a nossa vida? Atenção. Sabe por que Jesus é o Deus de toda a graça, que conserta tudo que está quebrado na nossa vida, e confirma e fortalece? Sabe por quê? Tinha um cavalo que era muito amigo de um porco. E de repente aconteceu algo. Presta atenção. O dono de uma fazenda comprou esse cavalo porque era o sonho dele. E com o passar do tempo o cavalo pegou uma virose. Essas viroses que tem em Teixeira, que derruba qualquer um. Até meu filho eu acho que atingiu. Só que tem um detalhe, Clebinho. O cavalo tão famoso, tão querido, custou tanto. O veterinário veio e avaliou o cavalo e disse assim: olha, o negócio está feio. Eu vou dar um medicamento durante 3 dias. Se depois de 3 dias ele não melhorar, vou ter que sacrificá-lo. Sabe o que aconteceu? O veterinário falou tudo isso. Sabe quem estava ouvindo? O porco, que era amigo do cavalo. Quando o veterinário foi embora, que deu a primeira dose do primeiro dia do remédio, sabe o que o porquinho fez? Levanta, levanta, vai, levanta. Levanta, porque se você não levantar, daqui a 2 dias vão sacrificar você. Você é meu amigo, levanta, levanta. Imagine o porquinho tentando levantar um cavalo, que é amigo, vai fundo, quer ver o outro se consertar, e ver as coisas consertadas, mas o cavalo não levantou. No segundo dia veio o veterinário, quando avaliou, o cavalo estava na mesma situação, e o veterinário disse: sei não. Quando o veterinário foi embora, o porquinho disse: bora, amigão, levanta, porque amanhã vai ser o último dia. Se você não ficar em pé, alguma coisa vai acontecer e você vai morrer. Levanta, vamos lá. Mas não aconteceu nada. E no terceiro dia veio um veterinário e disse: falou para o dono e o porquinho ouvindo: olha, sei não, eu vou voltar amanhã. Já era o terceiro dia, mas eu vou voltar amanhã, que seria o 4º. Se ele não estiver bem, amanhã a gente sacrifica o cavalo. Quando ele foi embora, dá até um som aí harmonioso para porco. Daí um som harmonioso para porco. Aí o porquinho fez assim: bora, é agora. Se você não levantar, eu vou perder meu amigo. Bora, levanta, porque amanhã ele vai vir. Se você não levantar, bora. Ô gente, e o porquinho com as patinhas: bora amigão. E o cavalo ficou em pé e começou a correr. Aí eu não sei imitar cavalo correndo, né? Aí começou a correr, e daqui a pouco o dono da fazenda disse: é um milagre. Já que o meu cavalo ficou curado, vamos matar o porco e dar um churrasco. Quero dizer uma coisa para você: Jesus virou churrasco para levantar você. Jesus se sacrificou, não foi para você viver uma vida prostrada. Jesus se sacrificou para você ter a certeza que nele, não é porque você pode, mas nele você é mais do que vencedor. E Jesus nessa noite te trouxe para te dizer, aqui ó, a atmosfera de Deus está aqui ó. Jesus veio aqui para te dizer hoje à noite: levanta, fica em pé, vamos lá, levanta essa cabeça, não deixe a ansiedade dominar você. Vamos lá, vamos lutar, vamos batalhar por esse casamento, por esse filho, pelo seu ministério, pelo seu dom, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pelo seu trabalho. Jesus está dizendo: levante, e para você ficar em pé, Ele morreu na cruz, virou churrasquinho, mas ao terceiro dia ressuscitou, para você ter a certeza que nele você pode vencer. Aleluia. Fiquemos em pé. Balança o irmão que está ao seu lado e diga assim: levanta meu filho, em nome de Jesus. Levanta meu filho, levanta essa cabeça. Vamos acreditar que Deus é bom. O sofrimento é complicado, mas em Cristo nós encontramos forças.
Em Cristo nós encontramos forças. Em Cristo nós encontramos forças. Vamos lá.